Segue então a segunda parte da nossa aula sobre multiplicação com números decimais, agora fazendo então a multiplicação de um número decimal por outro número decimal, certo? Então, lembrando que até o momento a gente fez multiplicação de um número decimal por outro natural. Então, aqui a gente traz a seguinte situação, problema. Neste caso, pessoal, o borradinho que aparece aqui é que no outro lado da folha ficou marcado o papel por eu estar escrevendo um pouco mais forte, porque eu preciso escrever mais forte para o scanner pegar legal. Então ficou essas marquinhas. Vamos tentar fazer aqui, de novo, como eu falei, atenção na leitura para não se perder. Então aqui eu trago a seguinte situação, problema. Jonas comprou 21,5 metros de um fio que custava R$ 2,32 o metro. Quanto ele pagou pelo fio? Então agora eu tenho que fazer, claro, que a quantidade de metros vezes o preço de cada metro. Então eu preciso fazer 21,5 vezes 2,32. Observa que agora eu tenho dois números decimais. Lembra que eu vou sempre fazer a multiplicação como se as vírgulas não existissem, colocando a vírgula na resposta, certo? Por se tratar de números decimais, precisamos colocar a vírgula. Só que agora os dois números possuem vírgula. Antes era só um, porque o outro era número natural. E tantas vezes eu falei isso. Então aqui eu tenho uma casa decimal que eu sublinhei e no outro eu tenho duas. Juntando estas casas, eu tenho uma aqui, mais duas, eu tenho um total de 3 casas decimais. Então, eu coloquei como lembrete nesse balãozinho 3 casas decimais para lembrar que na resposta, então, eu preciso ir lá na resposta e colocar 3 casas decimais, colocar vírgula para chegar na resposta correta, certo? Então, cuidando isso, eu vou armar conta como se a vírgula não existisse, então fica 215 vezes 232. Efetua normalmente a multiplicação e no final tu vai pegar as 3 casas decimais e contar de trás para frente ou da direita para a esquerda, uma casa, um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos, colocando a vírgula então entre o 9 e o 8. Então, nós chegamos em 49,880. Como eu falei, esse zero a gente descarta, até porque quando se trata de dinheiro, a gente usa apenas 2 algarismos. Então, ele pagou R$ 49,88 pelo fio. Isso aqui é fundamental que a gente coloque. E se tratando de dinheiro, ou a gente escreve reais ou escreve o cifrão aqui, certo? Então, outro exemplo, aqui neste caso, a gente pega 7,3 vezes 1,8. Observa que, no primeiro momento, eu analiso a vírgula, que eu tenho uma casa decimal, no outro número eu também tenho uma, tanto as duas juntas, dá 2 casas decimais. Então, eu registro aqui, eu reservo aqui, não esquecer que na resposta, então, eu preciso colocar vírgula, contando 2 casas decimais. Na hora de fazer, eu desconsidero a vírgula, fico então com 73 vezes 18. É fácil de fazer a multiplicação, no resultado, então, eu conto uma casa, um algarismo, 2 algarismos e coloco a vírgula, então, entre o 3 e o 1, ficando 13,14. Certo, gente? Então, aqui, o resultado de 13,14. O produto aproximado, que nós já falamos também na última aula, é uma ideia de mentalmente verificar se o resultado que nós encontramos ele tem lógica. Ou seja, se eu cometer um erro grave, eu vou ver que de repente eu posso perceber no meu produto aproximado, porque não pode destoar muito um resultado do outro. Então, como eu penso isso? E eu já exploramos isso na outra aula. Digamos que se eu pensar no 7,3 e buscar o 7,3 mais próximo de um número natural, ele estaria mais próximo do 7 do que do 8. Então, eu arredondaria ele para 7. E o 1,8
é próximo do número natural 2, certo? Então, se eu pegar o 7, que eu arredondei do 7,3 e multiplicar por 2, eu vou obter 14. Observa que existe uma lógica entre os dois resultados, pois os dois estão bem próximos um do outro, certo? Então, a chance do meu cálculo estar certo é bastante grande, né? Então, é uma maneira de a gente estar ligado no resultado. Em seguida, eu tenho outra continha, que é o 3,09 vezes 0,45. Nesses dois números, eu tenho que cuidar novamente as casas decimais. Então, eu tenho 2 casas aqui e 2 aqui, no total de 4 casas. Eu não reservei aqui, mas sempre é bom anotar que eu tenho então que cuidar na hora da resposta, contar 4 casas decimais para daí sim colocar a vírgula. Montando a conta, fazendo 309, né, no caso de tirar a vírgula, por 0,45. Observa, eu poderia muito bem ter colocado 45 aqui sem problema nenhum, mas eu optei em manter o zero, porque na hora de multiplicar, nós vamos ter os algarismos suficientes para deslocar essa vírgula com mais facilidade, para posicionar essa vírgula. Porque, de repente, se eu tirasse esse zero, não sei se nesse caso acontece, mas na hora que a gente vai contar as casas decimais e essas casas decimais faltam, eu preciso acrescentar zeros. Então, por isso eu fui prudente aqui, não tirei o zero. Tá? Beleza. Então, multiplica. Chegou, então, sem a vírgula seria 13.905. Como nós contamos 4 casas decimais, eu vou lá e marco 4 casas. Então, vamos lá. 1 casa, 2, 3, 4. Vai ficar entre o 1 e o 3, ficando 1,3905. Então, coloco o resultado lá. O produto aproximado. Veja bem, pessoal, o 3,09 ele está bem próximo do número natural 3, ou seja, ele está muito mais perto do 3 do que do 4, certo? Então, eu arredondei para 3 que eu coloquei aqui. Observa uma coisa, 0,45 é quase 0,50, que de um outro modo, 0,50 ou 0,5, veja, é metade de 1, não é? O 0,45 não está bem próximo da metade de 1. Então pensa, se eu pegar o 3 e multiplicar pela metade do 1, eu vou obter, que é 0,5, eu vou obter 1,5, certo? Ou seja, eu posso também pensar 3 vezes uma moedinha de 50 centavos, que seria a mesma coisa, dá R$1,50, ok? Então, vocês podem perceber que o valor encontrado, de fato, se encontra bem próximo desse aqui, certo? A diferença é por causa do arredondamento. Então, aqui, mais um momento de uma ideia boa de a gente ver se o nosso resultado realmente tem lógica. Aqui eu pensei um carinha aqui, pensando, né, num cálculo. Ele pensou assim, ó, se 3 vezes 1 é 3, e se 0,5 é metade de 1, então o resultado é metade do 3. Tem lógica? Tem, claro, né, pessoal? 3 vezes 1 é 3. Se aqui eu multiplico pela metade do 1, o resultado passa para metade, que é 1,5. Então, é mais uma maneira de chegar a esse resultado e comprovar uma espécie de garantia, não dá para dizer, né? Porque, claro, não posso errar nenhum algarismo aqui, mas é aquela questão de ter um erro muito enorme aqui, a gente anula com o produto aproximado. Feito, pessoal? Então, agora vocês vão ter alguns exercícios como atividade avaliativa dessa semana, cumulativo com as outras tarefas, né? Numa folhinha que vocês vão estar recebendo. Valeu, gente. Um abraço.